Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. É um guia de estudo preliminar que nós fazemos aqui para justamente apoiar você no seu estudo prévio, né? Antes de comparecer à escola dominical, você poder ter o seu estudo e já uma abordagem mais ampla da lição para quando você estiver estudando e diante do professor, você ter uma absorção melhor da lição. A lição é de número 4, a estrutura da Bíblia, dentro dessa importante revista que está ligado ao tema da estrutura geral da Bíblia. Então é um tema muito importante, uma revista para ser guardada e para ser revisada várias vezes, porque trata de uma temática extremamente importante, tá? Então, o que eu peço de você é que você se inscreva no canal, tá bom? Dê o seu like, compartilhe esse estudo prévio para que outras pessoas tenham acesso a esse material também, que é gratuito, fica disponível na descrição do vídeo no YouTube. Você pode baixar, modificar, utilizar do jeito que você quiser e até usar na sua, você que é professor, usar na sua apresentação de aula, tá bom? E aí, o que a gente tem de textuário dessa importante lição é: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24 e 44. E a verdade prática, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática, tá? Então tá essa verdade prática que faz relação com o que nós propagamos e acreditamos e defendemos em relação à inspiração da Bíblia, à autoridade que ela tem para nós, tá bom? E aí a introdução diz o seguinte: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, tá? Hebraico, o Antigo Testamento inteiro em hebraico, com algumas partes em aramaico. E grego, o Novo Testamento, tá? Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos, ok? E aí a gente tem como leitura bíblica em classe Lucas, no capítulo 24, do versículo 44 ao versículo 49, tá bom? Uma coisa importante que eu queria trazer para você aqui é que eu anunciei já há algumas semanas no meu Instagram, @marcos_de_bem, e coloquei também aqui no meu segundo Instagram, que é o da EBD+, onde eu coloco os assuntos da lição, que eu estaria iniciando um estudo pessoal do zero. Eu, como aluno, estudando a Bíblia a partir do zero, mas usando a mesma técnica, ou seja, o mesmo tipo de investigação que a gente usa, por exemplo, quando está fazendo um trabalho de conclusão de curso, de graduação ou de pós, ou seja, um TCC, em que você tem um projeto, um pré-projeto, um projeto, um modelo de investigação e um referencial teórico para te guiar nessa investigação. Então, dentro dessa modelagem, eu comecei a estudar a Bíblia do zero e trouxe justamente informações que estão sendo relatadas aqui pelo comentarista, mas de forma muito detalhada. Queria até mostrar para você agora um importante PDF que eu fiz, uma estrutura mostrando como que está distribuída a Bíblia hebraica. E essa estrutura que eu vou mostrar para você, ela estará disponível no e-book que eu estou compondo à medida que eu estudo o assunto. Estou compondo um e-book sobre introdução geral à Bíblia, que vai estar disponível para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Aqui, ó. Olha só que interessante. Essa é a estrutura da Bíblia hebraica, tá? Eu fiz essa composição aqui, deu bastante de trabalho para fazer, mas ela traz de uma maneira clara, limpa, de um jeito que você pode entender a estrutura da Bíblia hebraica e como ela está dividida.
Então, a primeira parte é a Torá, a segunda parte profetas e a terceira parte escritos, tá? Lembrando que na Bíblia hebraica, tanto Josué, Juízes, Samuel e Reis são retratados como profetas. Tá? Então, esses escritos são retratados como escritos proféticos. Então, eles estão dentro da classificação de profetas anteriores e profetas posteriores. Essa aqui é uma tabela que você pode ter sempre à mão para você, sempre que estiver lidando com um assunto desse, você relembrar. Então você pode até fazer a impressão dela e deixar, por exemplo, próximo ao seu local de estudo, para você sempre dar uma olhada. Ela vai estar constando no e-book que eu estou produzindo, tanto em formato vertical, tá? Do próprio e-book, como nesse formato horizontal para apresentação. De repente você é um professor, precisa fazer a apresentação na hora que está dando a aula, você pode usar essa estrutura que vai estar no e-book, ok? Então esse é o primeiro quadro que eu queria mostrar para vocês. Um outro quadro também que vai constar nesse e-book que eu estou produzindo justamente em relação a essa introdução geral à Bíblia, é esse outro que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. É esse daqui, ó. É um e-book do Antigo Testamento, tá? De autoria. Olha que interessante. Nele eu coloco todos os livros do Antigo Testamento, colocando a quantidade de capítulos, quem foi o autor e a data aproximada, ou pelo menos a data que acredita-se que esse material foi escrito. Então, por exemplo, Jó. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Jó. Alguns defendem que foi ele mesmo, mas muitos defendem que o escritor é anônimo ou uma outra pessoa. E a data desse escrito é desconhecida. Aí você pega aqui, ó, os 5 primeiros livros de Moisés, ó, você pega Gênesis, não, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a data aproximada é entre 1445 e 1405 a.C. É uma das datas que se aceita. A gente pega aqui, por exemplo, ó, Primeira Reis, olha que interessante, aqui está em ordem cronológica, ó. Reis vem aqui embaixo, tá bem no finalzinho aqui, ó. Ainda não terminei de fazer essa tabela, ó. Segunda Reis, por exemplo, aqui embaixo, tá vendo, ó? Segunda Reis, 25 capítulos, o escritor ninguém sabe quem foi e possivelmente foi redigido, não o seu acontecimento, mas a sua redação foi entre 561 e 538. Então aqui você tem essa cronologia que também vai estar nesse e-book, tá bom? Então as duas tabelas, os dois quadros que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante, e falar para você me acompanhar. Justamente eu estou colocando, já coloquei o primeiro vídeo, né, do meu estudo, já está disponível no meu canal no YouTube, que você pode abordar justamente essas questões que estão sendo abordadas pelo comentarista, mas bem detalhada, do zero e com todo o referencial teórico que também vai constar no e-book, tá? Quando você chegar no final do e-book, vai estar lá todas as referências que eu usei para compor aquele material, porque não é um material inventado, é um material estudado com referencial e o restante é a minha argumentação, tá bom? Então essa era a informação que eu queria trazer para vocês, para também enriquecer o material de vocês aí nesse estudo, tá bom? Então, tendo dito isso, a gente vem para os tópicos. Então, eu coloco no único slide todos os tópicos da lição, ó, como a Bíblia está organizada, tópico 1 e os seus subtópicos. 2, o Antigo Testamento, seus subtópicos. E 3, o Novo Testamento e os seus subtópicos. Esse é um tipo de slide que você pode usar, tanto no seu celular, por exemplo, na hora da aula, para acompanhar por onde o comentarista vai passar durante toda a lição, onde vai ser o seu ponto de partida e o final da sua jornada. Isso ajuda você a ter um mapa mental daquilo que está sendo estudado, ok? E uma inovação que eu trouxe foi colocar todas as referências, tá? No próximo slide. Olha que interessante. Então você tem só referências que o comentarista colocou em cada um dos subtópicos, você tem aqui, ó. Então você pode primeiro fazer um estudo só com referências, sem abordar a lição. Eu estava fazendo o contrário antes. Estava colocando trechos da lição em cada um desses pontos.
Mas olhando as visualizações no YouTube, no histórico que ele nos permite ver, percebi que muita gente não estava olhando o tempo de observação ou de acompanhamento do vídeo era muito pequeno. Então eu falei, vou me voltar para quem realmente está interessado no que é mais importante. Sempre o referencial bíblico é mais importante do que o comentário. Então eu falei, vou fazer um vídeo mais curto com o referencial. E quem realmente quer estudar vai ver as referências primeiro, vai voltar lá na revista e vai grifar as partes mais importantes, que é o que eu tenho ensinado para vocês. Por exemplo, no tópico 1.1, definição do termo Bíblia, tá? Aí a referência é Romanos 1 e 2, e lá na revista tem um trecho pequeno que se refere a isso. Vai lá e grifa com marca-texto. Aquilo é o mais importante daquele ponto. Eu coloquei também lá no meu estudo uma definição um pouco mais abrangente, mais técnica do termo Bíblia, tá? Que você pode olhar lá também e fazer uma junção desses dois materiais para você poder acompanhar. Então, isso daqui é algo que você pode, por exemplo, se quiser imprimir, levar para a aula para confirmar cada uma das referências, tá bom? E aí a gente vai para a conclusão da lição que diz o seguinte: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus, tá? A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus, tá? Queria trazer uma informação importante também, que eu me referi fiz a referência para vocês dessa estrutura aqui, tá? Da Bíblia Hebraica. Eu vou fazer essa estrutura também da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia Hebraica, feita possivelmente entre 250 e 150 a.C., que primeiro era uma versão só do Pentateuco, Septuaginta, diz respeito só aos primeiros 5 livros de Moisés. E depois, quando se traduziu todos os livros para o grego, aí ela acabou sendo usada para designar todos esses textos com o mesmo nome de Septuaginta, ou a versão de 70. Eu vou trazer um quadro desse dentro do e-book, colocando também os livros chamados de apócrifos, os que não são aceitos. Para quê? Para que o estudante tenha também a possibilidade de conhecer essa versão, que é importante do ponto de vista de estudo. Quem pesquisa, o estudante é um pesquisador. E ele não pode só aceitar que as pessoas digam, tais livros não são aceitos. E você, tá bom, então não vou nem ver. Você é um pesquisador, você precisa conhecer o conteúdo, quem escreveu, quando foi escrito, por quê? Porque você precisa ter um aparato cultural, porque você lida com escritos bíblicos, tá? Então, do ponto de vista da pesquisa, você precisa conhecer e vai ter um quadro colocando os livros apócrifos nas posições que eles estão dentro da Septuaginta, tá bom? E também dentro de muitas bíblias católicas que seguiram a versão da Septuaginta, mas colocando apenas 7, 8 livros desses considerados apócrifos, tá bom? E eu vou trazer essa informação para vocês, tá? Por hora, eu agradeço imensamente por, de alguma forma, poder contribuir com vocês nesse estudo. Desejo a você que está se aplicando aí nessa importante revista, desejo uma excelente aula, que Deus abençoe a sua abordagem, que esse conhecimento traga solidez para a sua vida e mais firmeza na presença do Senhor, tá bom? Muito obrigado, não esquece de visitar lá e me acompanhar tanto no Instagram como no YouTube e conversar comigo sobre esse estudo preliminar, porque esse estudo do zero que eu estou fazendo da Bíblia, para que você também possa crescer nesse sentido junto comigo, né? Sem parar, desanimar no meio do caminho e parar, porque tudo que eu estou colocando vai estar disponível também de forma mais abrangente para você ter acesso também, tá bom? Muito obrigado, se Deus quiser nós nos veremos na semana que vem, aguardo seu comentário aqui também em relação a esse vídeo. Deus abençoe, até a próxima.